Fala, minha rapaziada! Estamos de volta para mais um vídeo. Hoje, quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Hoje é dia de Vascão, Vasco e Bahia. 21h30, São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importante que o Vasco tem que vencer para poder acalmar os ânimos da torcida que está de pé atrás com o Fernando Diniz, principalmente no Brasileirão. Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal lá no Charla de Quinta, do Charla Podcast, trouxe a respeito as notícias e tudo que eles podem analisar a respeito do jogo Vasco e Bahia. Então vamos lá, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no Charla de Quinta. Isso. Azevedo, e o Vasco? Vamos falar de Vasco. Não, cara, assim, vamos lá. O Vasco vem jogando bem. Eu falei aqui, contra a Chapecoense, aquele empate no finalzinho, já nos acréscimos. Do Vasco não concorda contigo, não. Tá, pode não concordar, mas eu tô assistindo os jogos do Vasco, tô fazendo jogos do Vasco, tô fazendo jogos do Vasco. O Vasco vem jogando bem, sim. Cara, se você me fala que um time que chega 30 vezes na área adversária, aí eu tô falando do jogo da Chape em São Januário. Agora, a bola para nos pés do Brenner. Ele, dentro da pequena área, consegue chutar pra fora. O Felipe Coutinho chega e fura uma bola dentro da grande área. Constrangedor. Entendeu? O time perdendo gols em profusão. Então, meu irmão, é aquela situação. Ah, jogou melhor. Jogou melhor. Agora, dentro da área não consegue fazer o óbvio, sabe? Assim, não tem Diniz que salve, né? O Fernando Diniz não vai entrar em campo e chutar aquela bola pra dentro. Então, e isso não é questão... Porque eu avalio o seguinte, o time dentro de campo, com a distribuição dos jogadores, o esquema tático montado, o Vasco tá tendo uma variação sem a posse de bola e com a posse de bola. Tá tendo essa variação. Tá funcionando. Agora, o cara errar um chute dentro da pequena área, isso não é erro tático e nem erro de formação do time. Isso é erro técnico. O jogo contra a Chape não tem debate, gente. O jogo contra a Chape não existe debate. O Diniz não tem um a ele. E aí você tem uma situação onde você tá vencendo por 1-0, o adversário faz uma modificação que deixa o time deles mais agressivo, você podendo reter a posse de bola. É uma frase boba, cara, é um termo bobo no futebol, que ele funciona demais. Valorizar a posse de bola. Isso é antigo pra cacete, mas funciona. Meu irmão tá vencendo por 1-0, é furar a bola. Valoriza a posse no campo. Deixa o goleiro joga. Mas aí é loucura achar que o Diniz vai fazer isso, vai furar a bola. O Diniz, na coletiva, disse que ele não manda o time pra frente. É o que ele diz na coletiva também, desculpa, assim, o que ele diz na coletiva não dá pra acreditar. Agora, o DVD pega uma bola, tenta dar um passe longo pro Andrés Gomes, a bola sai pela linha lateral. Não vai furar a bola. Arremesso manual. Falta ali na frente, é na falta, porra, do gol da Chape. Foi o único chute da Chape no jogo. Pois é. A Chape, até então, tinha dado 5 chutes no Campeonato Brasileiro. Os 5 entraram. 4 contra o Santos e 1 contra o Vasco. Letal. E o DVD, que nem no Vasco estaria, né? Porque o Vitória desistiu da contratação dele. Olha só. Por conta do zagueiro, né? O Lucas Freitas. Eles queriam Freitas. O Vasco falou, não quero ceder. Aí o presidente do Vitória, também não quero mais o DVD. E aí, trazendo agora pro jogo contra o Botafogo, em São Januário. Ah, mas era o time sub do Botafogo. Não interessa, cara. Eu tô analisando o Vasco aqui, não é o Botafogo. Por isso é importante o jogo de hoje, né? Quando eu falei aqui... Exatamente. Eu falei no off pra você que eu ia... Sexta-feira eu vou falar bem do Diniz aqui na bancada se ganhar. Porque o jogo contra o Vasco... O Vasco mereceu jogar ganhar do Botafogo e contra o Chapecoense. Isso é indiscutível. Mas são níveis de adversários muito fracos. O Botafogo... Sim, o Bahia tá acima. Pela escalação do Botafogo. O Bahia, mesmo sendo São Januário... Pra mim, hoje, pelo retrospecto recente, o Bahia é o favorito, na minha opinião, pelo retrospecto recente, tudo que o Bahia vem disputando. Mas o Diniz tem na conta dele um retrospecto muito ruim à frente do Vasco em resultados. Sim, mas recentemente, nesses 2 últimos recortes, Chape e Botafogo... Os 2 últimos jogos, sim. Porque contra o Mirassol, o Diniz começa um Brasileirão onde dá sorte na tabela. Pegar Mirassol fora de casa, Mirassol reformulado e Chapecoense, é uma tabela que não era pro Vasco ter um ponto só. Sim. Na verdade, 0, né? Não, um ponto. Não era pro Vasco ter um ponto só na tabela nesses 2 jogos, pensando no planejamento. Mas contra o Bahia, se ganhar, a gente tá falando de uma vitória muito grande contra o Bahia, e aí eu acho que começa a virar essa chave de, agora dá pra avaliar. Mas entendeu? Porque aí a vitória do Bahia, pra mim, ele ganha os 2 jogos. Porque vão falar, cara, 3 jogos que o Diniz joga bem. Agora, se perder pro Bahia, esses 2 jogos anulam praticamente. Vocês vão falar, pô,
2 jogos com o adversário muito fraco. Então, A o sua jogo análise de tá hoje é corretíssima. decisivo demais. Mas Vasco. pelo que eu assisti nos 2 últimos jogos do Vasco, eu tô muito confiante que o Vasco consiga esses 3 pontos hoje. Agora, até projetando esse jogo, eu peguei aqui no GE a prévia das escalações, e é impressionante como, na minha concepção, os elencos ficaram mais equilibrados em relação ao que era no passado. Em função da contratação de alguns jogadores do Vasco, tanto na segunda janela, como agora na janela... Não, principalmente nessa agora. Nessa agora. Ó, por exemplo, a prévia do time do Vasco. Léo Jardim, Puma, que o Paulo Henrique é dúvida, Carlos Cuesta, Robert Hernan e Piton. Barros, Thiago Mendes, Nuno Coutinho e Andrés Gomes, e o Brenner na frente. Uhum. Esse é o time do Vasco pra enfrentar o Bahia. Possivelmente a única dúvida é o Puma ou o Paulo Henrique. No Bahia, Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Pulga e William José. Beleza, que tem alguns jogadores muito diferentes aqui no time do Bahia, como o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e até o Luciano Juba, que chegaram à seleção também brasileira. é um bom jogador. O Pulga é um bom jogador, sofreu muito com lesão ano passado, mas é um ótimo jogador. Mas a gente não vê uma disparidade igual via no ano passado, não. É mais equilibrado. Mas é isso que eu tô falando, Acho que o Bahia acaba ganhando, de certa forma, uma certa vantagem nisso tudo, porque é um time que vem jogando junto há mais tempo, então, naturalmente, tem mais entrosamento. O técnico já tá já é longevo e tudo mais. Sofreu muito pra ganhar fora de casa no passado. Agora, sofreu Apesar muito... de na estreia já ter ganho o Corinthians da Vila. Foi na Vila o jogo. Na Vila. Então, assim, é uma situação que aí, com o advento de São Januário, né, o Bahia com essa dificuldade crônica de vencer fora de casa, acho que fica um confronto bem mais equilibrado do que era na temporada passada. Eu acho que sim. Eu acho o Vasco... Acho que venceu o Bahia no ano passado. Né? O Vasco é um Vasco melhor do que 25, tá? Gostei muito da aquisição desse Rojas. É melhor com o 25 mesmo perdendo o Ryan? Esse é um ponto Não sei se interessante, essa conta Só o fecha tempo ainda não. dirá. Porque agora trouxe o Brenner e trouxe o Spinelli. E tem o Marino Inestrosa, que ainda não conseguiu... Ele ainda tá nitidamente fora de forma, mas é um bom jogador. É o mesmo exemplo que eu sempre boto aqui do John Arias no Fluminense, cara. Assim, o John Arias chega, o primeiro ano dele é bem ruim em função de um problema que ele teve extracampo, né? E depois ele deslancha justamente com o Diniz no comando. Então o cara tá chegando, se adaptando ao futebol brasileiro. O Santos. Eu acho que essa temporada, o Fio... Santi Moreira. Não, mas assim, já foi melhor do que o recorte terrível que ele jogou no passado. Essa temporada, ela tem tudo pra ser uma temporada do Andrés Gomes. Eu acho que esse cara... ele é bem diferente, né? Ele pode realmente, talvez, suprir essa ausência do Ryan, que o Ryan, ele vinha sendo utilizado muito na ausência do Verratti como centroavante, que não era a praia dele, né? Você vê que ele, lá na Premier League, ele tá mostrando o futebol exatamente na posição de origem dele. Sim. Jogando pela direita. Ele não era Então, 9, no Vasco, ele já vinha sendo utilizado de maneira forçada por conta da má fase do que o Verratti atravessava. Como é bom ver ele jogando bola, né, cara? Assim, dá uma pena ele ter ido tão cedo pro Bournemouth. Mas isso era esperado. Não, sim, mas infelizmente é o futebol brasileiro, né? Agora, eu tava muito com o Diniz, com aquele discurso, sabe, alinhado com o Diniz ali, o Diniz pedindo a permanência dele. Mas, infelizmente, ele... Tem como segurar. Cara. Não tem. Tem uma grana boa também, o Vasco precisa de dinheiro. Eu só não tenho como concordar. Assim, é ruim pro futebol brasileiro, mas não sei se é ruim pra carreira dele. Não, pra carreira dele não. O Diniz crava que ele seria melhor pra ele ficar aqui. Não. Porque o Bournemouth um bom trampolim dentro da Premier League. E é isso, é trampolim. Ele vai ficar pouco tempo lá. Vai ficar pouco tempo. A tendência é essa. A não ser que aconteça Eu acho que ele vai para uma potência da Europa. Jogador que, assim, é claro que não vai acontecer, mas eu gostaria de vê-lo na Copa do Mundo já agora. Agora é difícil. Pelo menos no banco. 2030, sim. 2030, eu acho que... Sim, mas eu queria, sabe? Porque é um jogador diferente, um jogador que a gente não tem na seleção brasileira. Né? Personalidade. Eu acho que ele teria vaga nessa Copa. Não, então... Só não acredito que ele vá. Mas eu acho que ele teria vaga. Tal como o Ronaldo em 94, 17 anos ali, era pra ganhar uma cancha. Tradição do futebol brasileiro levar esses jogadores mais jovens, ainda não tão experimentados O Ronaldo fez isso seleção. em 94. Isso que eu tava falando aqui. 17 anos ele engraxava o chuteiro do Ronaldo. Kaká em 2002. Então, assim, porque esse é o tipo de jogador que eu acho que o futebol brasileiro tem que olhar com muito carinho. Sabe? Quando eu digo futebol brasileiro, a CBF, enfim. E eu tenho certeza que o Ancelotti agora não me surpreenderia numa próxima convocação ele testar o Ryan, não, cara.
Eu acho um excelente jogador. Agora, eu tô com o Azevedo, assim, o banco Acho do Vasco difícil, hoje mas não me surpreenderia. é um banco de reserva, porque ele não tinha banco. Você lembra que no final do ano, o Diniz fazia 2 alterações? Isso. 2 alterações. Porque ele não tinha confiança no banco. Hoje, não. Hoje ele já olha para o banco, pode não ser aquele banco dos sonhos, longe disso. Mas é um banco que pelo menos traz confiança para ele. Se um Coutinho tá cansado, né, ele tem substituição, coloca o Rojas, como ele vem fazendo. Esse Rojas é bom jogador. Vamos ver agora como é que ele vai se desenvolver ao longo do ano, mas é bom jogador. Né? E o Vasco tem opções agora. Tem o Cuiabano que chegou, ou seja, você tem laterais... Outro também, porque o Piton tá muito mal. Isso. Eu acho que o Vasco tá precisando de um lateral esquerdo. Ele já chega, inclusive, assim... Eu acho que chega para ser titular. Não, assim, em condições normais de temperatura e pressão, o Cuiabano é titular absoluto. Chega para assumir a titularidade. E outra coisa, é um jogador muito potente ofensivamente, né? Então, assim, pode entregar bastante ainda. Tem aquela questão de saúde física, jogador jovem ainda. Então, assim, tem tudo pra... E o Piton acaba se tornando... passando de um problema no time titular até uma boa solução. Sim, porque é bom você ter na reserva um cara como o Lucas Piton, mas ele não tá conseguindo entregar o que o Vasco precisa. Agora, todo mundo sabe que não é um jogador ruim. Não, cego da bola. Não é um cego da bola. E o Vasco se livrou de vários jogadores que não iam fazer absolutamente nada a não ser comer dinheiro do próprio Vasco. Muita gente já saiu desde o início do ano ali. Então, acho um Vasco hoje mais consistente em termos de elenco para a temporada. Eu trouxe esse Alan Saldivia aí, que também eu gostaria de ver mais tempo em campo, porque ele fez um lobby danado, né, pelo Alan Saldivia, que veio do Colo-Colo. Aliás, o Felipe Melo fez um lobby também, né? Todo mundo Falou fez. que era um bom jogador de saída de bola. Não, o Felipe Melo. O Felipe Melo gravou um vídeo falando, esse Alan Saldivia eu joguei contra ele há 2 anos pela Libertadores e pra mim é um jogador que vai sair daqui e vai pra Europa. Então vamos ver se ele tiver mais tempo em campo. O Azevedo acho que não tá muito... Aguardar. Talvez seja, talvez não. E aí, cara, tem Live Pix ou Paulinho? Tem o quê? Que pariu. Ele é muito igual. E os dois sorrindo, agora ficou um negócio assim. Fala assim. Oi pra você ligado. É bom mesmo. Oi, gente! Não. É a Xuxa, pô. É a Xuxa. Cara, não tem nada a ver assim, não. Tem alguma coisa a ver, talvez o formato do rosto. Não, tem, Cara, tem, Azevedo cara, é muito, igual. cara. É bem parecido mesmo. É muito cabelo. igual ao sonho. Pô, cara, Evandro então, Mesquita. aí eu já... Não. Ele não. quer ser parecido porque ele é fã da Blitz. Não, porque... Tem que ter isso aí pra gente. Tem que ter o frame da sua entrevista, que tá igual. A entrevista que ele faz com o Evandro Mesquita é igual. Não, é o Evandro Mesquita se entrevistando. Auto-entrevista. Os dois de óculos escuros. Silveirinha entrevista Silveirinha, no Pânico. Aí, Paulinho bom, gosta. cara. Tá maluco. E aí, rapaziada, gostaram aí do corte? Rapaziada aí falando a respeito do Vasco, o Azevedo muito confiante aí numa vitória hoje do Vasco sobre o Bahia, né? A resenha sobre o Ryan, que se foi ou não bom para o Ryan sair do Vasco agora, se ele merece ir para a seleção brasileira pelo que vem atuando aí desde o ano passado. Deixa aqui seu comentário a respeito do que você achou aí da resenha do Charla de Quinta, falando do nosso Vascão. Hoje é dia de Vasco e Bahia. Deixa aqui também nos comentários o seu placar e a cidade de onde vocês estão falando. Valeu? Curta, comente, compartilhe e ajude o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube com a sua inscrição. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!